Olá, começa agora mais um programa Memórias do Legislativo, série especial 30 anos da Constituição Estadual. Estamos entrevistando as pessoas e os deputados constituintes que fizeram parte desse momento tão importante da história de Goiás, a elaboração da nossa Carta Magna. E está com a gente aqui hoje o ex-deputado constituinte Divino Nogueira Vargas. Muito obrigada. Ok, Luciana, obrigado. Obrigada mesmo. O senhor foi duas vezes deputado aqui nessa casa e vamos contar essa história. Vamos sentar? Sim, vamos trocar ideias. Vamos lá. Deputado, foi a 10ª e a 11ª legislatura, né? Sim, Luciana. 8 anos nesse plenário aqui que a gente está. E aí? Muito bom. Qual que é a sensação? É bom relembrar, né? Aqui a gente viveu muitas experiências, convivi com muitos colegas e estou feliz por estar aqui, viu? Ok, Luciana, obrigado. O senhor é advogado, né? Formado. À época tinha fazenda e não mais, né? O que o senhor tem feito da vida antes da gente começar a falar da história? Tudo bem. Luciana, atualmente eu estou vivendo mais no interior, na cidade de Iporá, que é minha terra natal, né? E quando eu era deputado, a região oeste de Goiás era a minha principal base, né, eleitoral. E hoje estou lidando mais com imóveis, continuo advogado e feliz. Que bom. Tranquilo, feliz, né? Bom, como o senhor mesmo falou, antes da gente falar, né, da Constituinte, o senhor é de Iporá, né? A vida foi praticamente... O senhor também mora em Goiânia ou tem... Durante o período em que eu fui deputado e algum tempo depois, eu tinha um apartamento em Goiânia, né? Mas nunca perdi o vínculo, né? Então, assim, eu diria que sou realmente da região oeste de Goiás, da cidade de Iporá. Bom, posso falar um pouquinho da vida pessoal? Tranquilo, tudo bem. Casado com a dona Auxiliadora Rodrigues, Sim, né? Auxiliadora. Pais de Sebastião, Divino Nogueira Júnior, Rodrigo Rodrigues. Preciso saber se já tem netos ou não. Sim. Quantos? 4. 4 netinhos. Tudo bem. Netinhos ou netões, né? A gente não sabe a idade, qual que é. É verdade, tudo bem. É uma soma, já tem com 20, já tem com 18, já tem com outras idades menores, até o caçulinha agora, que é 1 ano e meio. Algum, assim, mostrou interesse na política ou não? Não, em princípio, a política parece que ficou só com o pai mesmo, só comigo, né? Bom, então vamos falar da política, né? Que o senhor participou numa época de efervescência. Foi a 10ª legislatura, né? Certo. Antecedendo a Constituinte Federal, né? Já pegou ali a década de 80 e na sequência o senhor foi reeleito para a 11ª legislatura. Foram 2 mandatos consecutivos e o senhor sempre fazendo parte da mesa diretora, né? É verdade. Como segundo secretário. É verdade. Como é que foi essa participação? Na época em que eu fui eleito, né, deputado estadual, meu primeiro mandato foi a partir de 83, porque eu fui eleito em 82, nas eleições de 82, né? O Brasil vivia um momento assim de efervescência política, né? Naquele ano foi eleito os primeiros governadores pelo voto direto, porque antes houve o período em que as escolhas eram indiretas, né? Antes disso, eu havia sido candidato a prefeito da minha cidade, eu era muito jovem, não fui eleito na época, mas plantei uma semente. Sim. E como deputado estadual, entendo que fiz um bom trabalho, um trabalho muito municipalista, tanto é que fui reeleito em 1986 para a 11ª legislatura. Sempre pelo PMDB? Sempre, na época, hoje eu estou sem partido, mas na época foi os 2 mandatos pelo PMDB, pelo MDB-PMDB. MDB, que depois virou PMDB, né? Bom, e o senhor começou como taxista, né? A vida sempre com muita humildade, né? E isso foi uma base para o senhor, né? Essa questão de saber lidar com as pessoas. De certa forma, eu devo muito aos meus pais, porque desde criança eles me incentivaram ao trabalho e aos estudos, né? Então, hoje, se eu dissesse aqui tudo que eu fiz na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, dificilmente alguém entenderia, assim, como uma pessoa pode, em tão pouco tempo, fazer tantas coisas, né? Mas taxistas foi uma delas, né? Quando eu vim estudar em Goiânia, eu trabalhava durante o dia como taxista e fazia faculdade à noite. Ou porque precisava, né, Divino? Estudar. Bom, seguir em frente. Claro, e conseguiu formar-se em Direito, né? Amém. E também corretor de imóveis, também, né? Foi depois. Como corretor de imóveis, eu sempre gostei de atuar nessa área, né? Inclusive, atualmente, eu continuo atuando, comprando, vendendo, alugando, né? Eu lido muito com imóveis, mas como taxista é que eu trabalhei durante o dia e
e me formei como advogado. Claro, e a experiência como líder estudantil em Iporá também ajudou muito o senhor a entrar na política, né? Sim, foi o ponto de partida, né? No meio estudantil, a gente sempre participava, né? E eu devo muito à população de Iporá e da região, porque dali é que eu surgi para o Estado, tendo sido 2 vezes deputado estadual e delegado de Goiás na convenção, no colégio eleitoral que elegeu o presidente Tancredo Neves, né? Que na época não existia eleição, né? Sim. Então, cada estado brasileiro mandava 6 delegados e eu tive a honra de ser um dos 6 goianos, né? Para eleger o presidente da República, o Dr. Tancredo Neves. Nossa, que participação nobre, né? Fico muito feliz. Infelizmente, né, ele faleceu depois. Descaminhos, né? Aconteceram descaminhos. Mas era a pessoa certa para aquele momento, né? É verdade. E o senhor foi a Brasília? Sim, naquele momento, como eu disse, cada estado brasileiro mandou 6 delegados, né? E lá nós nos juntamos aos senadores e deputados federais, que já eram eleitores natos, né? E ali no colégio eleitoral eu tive a oportunidade de deixar registrado o meu voto, porque era aberto, né? Então ficou registrado. Eu fico muito feliz de ter participado desse momento, quando milhares e milhares de brasileiros não tinham oportunidade de votar, né? E eu tive essa oportunidade como um dos goianos, um dos 6 goianos, né? Votou em Tancredo Neves. Sim. Deputado, o senhor, como segundo secretário da mesa, claro, né, ficou mais ali na organização dos trabalhos, não podia apresentar muita emenda, mas mesmo assim foi atuante, né? O senhor participou de uma das comissões talvez mais importantes, né, na época, que era da organização do Estado e dos poderes, na época presidida por Totó, né? Cavalcante. Como era o trabalho dessa comissão? Na época, nós colhemos muitas sugestões do Poder Judiciário, nós colhemos muitas sugestões do Poder Legislativo aqui na Assembleia e das câmaras municipais também, né? E eu tive a oportunidade de subscrever diversas emendas com relação às comarcas no interior, ligadas ao Poder Judiciário. Naquela época houve também uma grande fase emancipacionista e muitos municípios foram criados. Então eu diria que tive uma participação ativa ao lado principalmente do saudoso deputado Solon Amaral e do saudoso deputado João Natal e com os demais colegas, né? Nós éramos 41 e fico feliz por ter participado, Luciano. O senhor tocou no assunto da emancipação, né, de vários municípios. Sim. Tem mais ou menos um número? Quantos municípios foram criados? Aproximadamente 30 municípios foram criados naquela época, né? Assim, lembra de algum? Sim, Senador Canedo, né? Água Quente, lá perto de Caldas Novas, Lagoa Santa, Ipiranga. Na região ali perto de Brasília, muitos municípios. Ali? Na região do entorno, não posso precisar exatamente agora, mas parece que 2 ou 3 também, na época, né? É perto de Iporá? Na minha região, sim, Palestina de Goiás, saindo de Caiapônia, né? Foi Montevidéu, saindo de Rio Verde, né? Na época, diversos municípios foram criados, inclusive no espaço geográfico que hoje é o Tocantins, nós criamos um município lá na época que depois tornou-se a capital do estado, que é Palmas. Palmas. Fomos nós que criamos. Então foi preciso a criação de Palmas para depois... A Assembleia Legislativa de Goiás é que criou o município de Palmas, embora na época com outro nome, né, que era Taquaralto, né? E com a construção da capital não era possível transferir a capital de Miracema para Palmas. Então, o que se fez lá no Tocantins? Aproveitou-se Taquaralto, que foi um município criado por nós, que eu participei, eu fui subscritor juntamente com o deputado Totó Cavalcante. Esta cidade mudou de nome, passou a chamar-se Palmas, mudou de local para onde foi construída Palmas e tornou-se distrito. Mas nós, goianos, contribuímos para que Palmas existisse, a capital do Tocantins. Não só contribuiu, como também teve que passar pela Constituinte a divisão, né, de Goiás. Mesmo ter sido aprovado em Brasília, teve que passar por aqui também. O Estado do Tocantins, a Assembleia Legislativa de Goiás foi uma grande parceira do povo tocantinense. Deputado, como é que foi esses momentos? O senhor lembra de algum momento aqui de embates, discussões calorosas? Porque a gente tem nomes fortes, né? Foi uma 11ª legislatura quente, né? Porque muitos juristas, estou com alguns nomes aqui, bem assim, polêmicos, mas muito inteligentes, né? Atos Magno, Eurico Barbosa,
Álvaro Guimarães, né, que nós já até entrevistamos também, Paulo Vieira, né, professor, né, da Escola Técnica, e Solon Amaral, claro, né, inegável a inteligência dele, a diplomacia de Solon também, né? O que o senhor lembra da época? Existia, assim, muito respeito entre os colegas, né? A gente procurava tratar todos os colegas muito bem e éramos muito bem tratados também, mas na hora dos embates, realmente existiam momentos quentes, né? Existiam quentes. Eu pude presenciar algum, vamos dizer assim, bate-boca mesmo, um debate bem forte entre o deputado Eurico Barbosa, né? O deputado Silvio Pascoal, de saudosa memória, falecido, né? Assim, mas, e alguns outros, houve alguns momentos aqui entre o deputado Daniel Antônio, que também, às vezes, num determinado momento, assim, mas no mais era paz, viu? Paz e harmonia, né? Os debates ficavam mais nas ideias mesmo. Que bom, e todos em prol da Constituinte, né? O senhor mencionou Daniel Antônio, o senhor chegou a trabalhar com Daniel Antônio por 2 vezes, né, como chefe de gabinete dele. Sim, quando o Daniel Antônio foi prefeito de Goiânia, num período curto, né? Ele me convidou, eu fui chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do município e depois fui assessor do gabinete dele. Era um amigo, né? É um amigo. É um amigo ainda, né? E aprendeu muita coisa, como é que foi? Porque é diferente o poder, né, no caso, executivo ali, o administrativo do legislativo, né? É verdade. Sempre a gente aprende alguma coisa, sempre acrescenta, né? E eu tive algumas oportunidades de participar também do Poder Executivo em algumas atividades e sinto que valeu a pena. Bom, com relação ainda à Constituinte, né, a nossa Constituinte, o senhor saberia dizer quantas emendas tem hoje a Constituição? Porque são várias, né? Muita coisa mudou, por exemplo, a criação do Corpo de Bombeiros foi depois, né? Eu, na verdade, estou desatualizado, estou mais no interior e tal, né? Mas o que eu sei é que na época os debates foram bem acalorados e depois é natural que algumas emendas aconteceram, né? Mas eu prometo que eu vou... 2010. Mas de qualquer forma eu vou ler e reler. Tá certo. Tá certo. Deputado, o senhor falou que havia vários debates, né? Debates também. Com relação à participação da população, né? O senhor acha que foi boa essa participação? Houve número de audiências públicas suficientes? Poderia ter havido mais? Com relação aos municípios, alguma região não foi contemplada, que o senhor pensou na época, nossa, que pena não ter entrado, não ter emancipado? Não, eu acredito que na época a participação foi boa. Eu acredito que as galerias estavam sempre lotadas, nas comissões sempre existiam pessoas representativas de diversas entidades, de diversas instituições. Agora, é claro que hoje, se a gente for analisar, talvez alguma coisa pudesse ter sido melhor discutida, mas, no geral, eu acho que nós não podemos reclamar, não. A Constituição do Estado, ela é fruto de um trabalho de 41 constituintes que ouviram, de certa forma, a população. Diversas instituições, diversas organizações não governamentais tiveram voz, tiveram a oportunidade de sugerir, e muitas dessas sugestões foram acatadas pelos constituintes da época. O senhor também fez participação em outra comissão ou ficou só nessa mesmo? Não, o meu trabalho ficou mais centrado nessa organização do Estado e dos poderes. Qual foi a contribuição dessa comissão que o senhor achou mais importante, que o senhor se orgulha mais? O Poder Judiciário, e principalmente o Poder Judiciário, que eu tive uma convivência muito grande com juízes, desembargadores, né? Enraizou bastante no interior. Né? Aconteceram criação de comarcas, aconteceram elevação de comarcas, aconteceram criação de juizados. Então eu diria que o Poder Judiciário foi bastante contemplado na época, sabe? Eles tinham que vir em Goiânia para resolver tudo, né? Antigamente a maioria, principalmente quando o espaço geográfico do norte ainda era Goiás, né? Existiam casos de populações, de lideranças políticas que tinham que deslocar mais de 1000 quilômetros, né? O caso lá do Bico do Papagaio, da região de Araguaína para lá, né? Então, naquela época existia uma distância muito grande, então houve um aprimoramento e muita coisa hoje está interiorizada. Que bom, o senhor se orgulha quando lembra disso? Eu acredito que a população, na medida em que a interiorização foi acontecendo,
Eu me lembro, certa vez eu estava com o governador de São Paulo, de saudosa memória, Franco Montoro, e tive a honra, ele era professor, e eu fiz uma pergunta para ele sobre a regionalização administrativa em São Paulo, né? E ele, como professor, ele me deu uma atenção que eu nunca esperava, né? E acabou que foi uma aula, né, que ele me deu, e eu procurei usar isso aqui, tanto é que nos meus 2 períodos como deputado, eu tive a iniciativa, é claro, com a ajuda dos colegas, e criamos na minha região praticamente quase todas as sedes regionais, né, Polícia Militar, Segurança Pública, Educação, Saúde, Escritório Regional da CELG, da Saneago na época, né? E tantos outros órgãos que só existiam em Goiânia, as pessoas tinham que deslocar para vir a Goiânia, e nós criamos então no interior sedes regionais administrativas, e eu acho que isso foi muito bom, e eu devo muito ao saudoso governador de São Paulo, Franco Montoro, pela aula que ele me deu e pela honra que eu tive de receber essa aula dele. Que bom, que referência, né? Amém. Ter tido essa aula. Bom, ele com certeza deve ter falado da valorização do interior, o crescimento do Estado, né? Sim. São Paulo é uma aula, assim, viva da riqueza do interior, né? É verdade. Quem conhece sabe, né? É verdade, Luciana. Deputado, comparando hoje, né, século XXI, estamos no ano de 2019, o senhor acha que a Constituição ficou boa? Se fosse hoje, o senhor faria outra? O que o senhor colocaria de novo? Luciana, a gente vive muito, assim como na vida particular das pessoas, né? Existem fases da vida. Eu costumo dizer que toda fase da vida é boa. Depende da gente saber qual a fase da vida que a gente está vivendo, né? Naquela fase, eu acho que a Constituição ficou de bom tamanho, né? Naquela fase, as pessoas sonhavam com liberdade democrática, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. As pessoas sonhavam com a participação maior, né? E isso, naquele momento, foi contemplado nas constituições de cada estado brasileiro, eu espero, e na de Goiás, principalmente. As categorias foram ouvidas, os sindicatos, né? Sim, houve uma participação bastante efetiva, sabe? Eu acredito, assim, houve um momento que o Brasil precisava de sair daquela inflação galopante, então o Plano Real foi muito importante, né? Sim. Houve um momento em que avanços sociais aconteceram, isso é natural, né? Mas naquele momento, politicamente, né? Eu acredito que politicamente o Brasil viveu uma fase que foi de grande importância, e eu considero que foi um alicerce, né? Bem consolidado para o que nós estamos vivendo hoje. Deputado, muito obrigada, foi muito rica a nossa entrevista, viu? E o senhor faz parte da história. História de Goiás. Luciana, eu agradeço muito mesmo pela oportunidade de voltar aqui à Assembleia Legislativa, estar nesse espaço geográfico, e estou muito feliz. Eu posso dizer para o Cláudio que fiquei muito feliz em vê-lo aqui também. Obrigada. Cláudio é o nosso produtor, né, que elaborou tudo isso aqui. Muito obrigada ao senhor. Parabéns. Obrigado, Luciana. Viu? Obrigado. Continue Luciana? assim, com Amém. essa cabeça boa, né? Obrigado, Luciana. Obrigado. E agora vamos conhecer a história de outro deputado constituinte, o professor de matemática Paulo Ribeiro. Muito obrigada, ex-deputado. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado pelo convite. Vamos sentar então, bater um papo, né? Muito obrigado.
Bom, e é muita coisa. Além de ex-deputado, o senhor é professor de matemática. Isso, há alguns anos. 42 anos, né? Só na antiga Escola Técnica Federal, né? Mas, na realidade, eu comecei a dar aulas em 1971 no Colégio Dom Bosco, no Ateneu Dom Bosco, aqui de frente. Em 71. Foi diretor também? Aí eu dei aula 2 anos, depois coordenei o Colégio Dom Bosco durante 10 anos. E lá, a partir disso aí, eu concluí meu curso na faculdade e tive a oportunidade de ser convidado para ir para a Escola Técnica Federal, hoje Instituto Federal de Goiás. No qual está até hoje. E no qual estou até hoje, isso há 42 anos atrás. Bom, e lá o senhor já foi coordenador, diretor? Fui coordenador também, diretor não. Mas eu coordenei o turno noturno lá durante 6 anos. E com esse trabalho, no Colégio Dom Bosco, no Ateneu Dom Bosco e na Escola Técnica Federal, é que surgiu, através do ex-vereador Ildefonso Avelar, um convite para que eu fosse participar da vida política de nossa cidade e do nosso estado. E aí veio o convite, eu fiz uma avaliação, conversando com os meus alunos, ex-alunos, professores, amizades pessoais, a turma do esporte, que eu praticava esporte, que foi da Federação Goiana de Esportes Universitários também, na época. Aí surgiu, então, uma candidatura a vereador em Goiânia. Isso foi na década de 80, o senhor lembra? Foi em 82. Né? Aí o senhor já candidatou e já foi eleito? Aí candidatei e tive a oportunidade de ter um apoio maciço dos meus alunos, ex-alunos, professores. E tive uma votação, à época, expressiva, porque até então a gente não tinha tido uma atividade política partidária. Né? O senhor falou que não tinha nem o dinheiro para fazer a campanha. Não tinha, o dinheiro de professor, né? Sim, e está até hoje, né? Estou até hoje, sou professor até hoje. Não mudou muito o salário? Não, muita coisa nada. E com isso eu obtive à época, Goiânia tinha, se não me lembro bem, mas 400 e algumas urnas, e eu tive voto em todas elas. De 1 voto a 36 votos por sessão. E mais de 5.000 votos eu obtive à época para vereador. Muito expressiva mesmo. Para vereador. Nós, na época, o PMDB, o MDB, né? Nós estávamos num processo de mudança política no país todo. E nós fomos a primeira legislatura após a abertura do processo político no Brasil. Logo que o senhor entrou na Câmara Municipal, né, o nome ficou mais conhecido, né, a aceitação melhor ainda, Sim. E aí o senhor também foi estimulado a candidatar-se a deputado, né? Isso. E logo o senhor foi eleito, foi em 85. A candidatura a deputado foi em 85, mas eu não fui feliz, eu não obtive a quantidade de votos necessária para a posse imediata, né? Eu fiquei na suplência. Nesse intervalo, eu consegui o apoio dos meus colegas de Câmara, me eleger presidente da Câmara. Então, 2 anos eu tive a oportunidade de ser presidente, de gerenciar, de administrar a Câmara Municipal de Goiânia, num período de dificuldade política muito grande. Mas graças a Deus, com bastante apoio, a própria imprensa à época. E fica mais em evidência, logicamente, Sim, né, o trabalho exatamente. do presidente da Câmara. É porque o presidente da Câmara, ele é o segundo cargo do município. É o prefeito e o presidente da Câmara. Sim. Né? E o senhor era aliado, né, do Iris Rezende? Eu era aliado à época, na época, quando eu fui presidente da Câmara, o Roriz era o interventor em Goiânia, designado pelo ex-governador Henrique Santilo, em razão de que o ex-prefeito Daniel Antônio teve um problema de ordem gerencial no município, etc. E aí, com isso, nós, em parceria com o ex-governador, ex-prefeito de Goiânia, ex-governador do Distrito Federal, ex-vice-governador de Goiás, o Joaquim Roriz, que faleceu há pouco tempo, né? Nós pudemos desenvolver um bom trabalho na cidade. E à época fui honrado pelo Clube de Repórteres Políticos
como vereador revelação do ano. Eu tenho esse troféu até hoje que recebi aqui no plenário. Que bom. Aqui no plenário. No Costa Lima, auditório Costa Lima. No auditório Costa Lima. E o senhor vai ser honrado de novo. Uma sessão especial. Numa sessão especial por causa dos 30 anos da Constituinte Estadual. Olha. Viu? Esse projeto aqui abrange tudo isso, no final maravilha. Vai haver. É. Deputado, Isso. E aí depois disso, né? Aí o senhor entrou na suplência, mas logo foi também foram chamado, 2 anos. Né, para ser? Nós assumimos em razão de que vários deputados à época se candidataram a prefeitos e se elegeram, foram felizes, se elegeram e abriram-se algumas vagas. Né? Isso já foi em Já 87 a 91, né? Na 11ª. Bom, e aí o senhor cai de paraquedas exatamente numa Assembleia Constituinte. Exatamente. Cheguei e estava iniciando os procedimentos para os estudos, né? O desenvolvimento dos estudos para a formatação da Constituição do Estado de Goiás. A Constituição do país, do Brasil, foi promulgada em 88 e nós tínhamos 1 ano de prazo para adequar a nossa Constituição Estadual existente à realidade nova. Período de efervescência, transição, democracia. Democracia, né? Muita ação política. Audiências, muitas audiências públicas, muito né? contato com a sociedade, muitas orientações do povo. E o senhor ficou numa comissão muito importante, que é na vice-presidência da Comissão de Administração, né? O que exatamente a comissão fazia? Olha, nós tínhamos a oportunidade de fazer uma avaliação generalizada de como administrar um Estado, tá? Para que viessem os benefícios para a sociedade dentro dos limites de produção do próprio Estado. Então foi feito um trabalho grandioso, com muita participação, e nós tivemos essa oportunidade de trazer para o corpo da Constituição uma série de artigos que trouxe benefícios para a sociedade goiana. Bom, e o presidente dessa comissão que o senhor atuou era Walter Rodrigues. É o ex-deputado Walter Rodrigues. E ele não assinou a Constituição. Como é que foi trabalhar com ele? O Walter, ele sempre foi um bom administrador, foi um bom gerente. E ele tinha um conhecimento profundo da situação administrativa do Estado. Ele foi inclusive secretário de Estado no governo Santilo, né? Tinha sido prefeito de Formosa, o nome de Luziânia, se não me engano. E ele tinha um conhecimento vasto e muito participativo da vida política. Então o Walter, através da sua presidência, ele conseguiu mostrar para nós, os integrantes da comissão, e para os demais membros do parlamento, a necessidade das transformações administrativas. Inclusive, ele teve uma dificuldade, ele não assinou, em razão de que ele não concordou com a inserção de alguns artigos da Constituição que trazia uma série de benefícios, onerando a vida do Estado, e isso até hoje está causando dificuldade. E na época o senhor sabe precisar qual que era assim? Não, aumentava o orçamento de algumas pastas? Isso, aumentava, porque benefícios para alguns setores da sociedade. Né? E eles existem até hoje, e em razão disso, o Estado ficou sobrecarregado. Ou seja, é o que está acontecendo hoje, né? Sim. É o que a gente está vendo aí, a situação financeira dos estados todos. E o maior problema também é mais de 50% com folha de pagamento, exatamente. Né? Então isso não só a folha de pagamento de pessoal, mas as verbas predestinadas, que são obrigatórias. Sim. E isso traz um volume enorme financeiro para o Estado e a dificuldade financeira. É um dos fatores, né? Paulo, e com relação aos embates, né? Foram várias sessões, a gente tem notícias, né, que foram assim, sessões de madrugada adentro, porque estava ali, né, uma pós-constituinte federal, as pessoas querendo seus direitos, né? Os goianos vinham mesmo, participavam, usavam a galeria. A sociedade organizada participou com afinco da nova Constituição. Por isso que eu digo, nós tivemos a oportunidade de ouvir muitos segmentos da sociedade que vieram trazer auxílio e benefício para
para a comissão à época, né? E foram ouvidos mesmo? Foram ouvidos, muita coisa foi inserida por termos ouvido a sociedade organizada. E era um período de, não é nem de convulsão, como é que eu diria? Um período de renovação, de revolução, não é? É aquilo que você disse inicialmente. Pós-ditadura, 20 anos, né? É o início do processo democrático no país. Então isso foi de uma grandeza enorme. E nós temos uma democracia hoje firme em razão desse procedimento inicial, que foi a estrutura básica e tudo mais, né? A aposentadoria, acabamos com a aposentadoria na Câmara, na época. Acabaram com a aposentadoria na Assembleia à época, né? Não sei se foi recriado, não sei como é que está hoje. Mas então foi um período de muita conquista positiva em benefício da sociedade goiana. Bom, e assim, o que o senhor se orgulha mais dessa época, né? Porque o senhor nunca deixou de ser professor, né? Com muito orgulho, né? Professor de matemática, formado na PUC, né? Isso. E também tem filosofia, né? Faculdade de filosofia. Tem, na nossa faculdade à época, era a faculdade de filosofia. O curso de matemática era desenvolvido na faculdade de filosofia da antiga Universidade Católica, que é hoje PUC, né? Sim. E lá nós tivemos a oportunidade enorme também de participar da vida da universidade. Da vida acadêmica. Da vida acadêmica. Que é muito riquíssima, né? Eu gosto muito da área de esporte e eu pude, na época, fui da Federação Goiana de Esportes Universitários, participei dos Jogos Universitários Brasileiros como atleta e como dirigente, etc, etc. E eu vejo nas fotos, deputado, que o senhor está quase que o mesmo peso. O senhor não engordou muito, não, daquela época para cá. Houve um período que eu dei uma desenvolvida no físico. Mas eu continuo praticando esporte até hoje, gosto do esporte. E acho mais ainda, o esporte educa. Ele faz o indivíduo crescer. O indivíduo que pratica esporte, ele tem muito mais facilidade de relacionamento, de despreendimento, tá? As escolas, de uma forma geral, existem hoje. Para você ter uma ideia, eu fui autor de uma lei na Câmara que obrigava o município a inserir em todas as escolas de Goiânia a educação física. Não era obrigatório. Na época não era obrigatória, na época, né? Então a educação física, ela é muito importante para a formação da juventude, do garoto, da garota, do jovem, de uma forma geral. Você pode observar que quem pratica o esporte com afinco, ele tem outro tipo de vida. Disciplinado, equilibrado. Feliz, equilibrado. É um corpo são, mente sã. Não é? É exatamente. Eu sou educadora física também. É mesmo? Paulo, Ai, maravilha. E a gente sabe tanto, isso é comprovadíssimo, né, cientificamente. Os professores da época, a gente tinha uma oportunidade de verificar, e agora eu vou fazer aqui um parâmetro. As escolas de hoje não têm a preocupação de formar o indivíduo mais. As escolas formaram o cidadão para a vida. Eu nessas escolas, a gente tinha essa oportunidade de trabalhar com o objetivo de transformar o indivíduo para a vida. E nos processos de hoje, com o advento da internet, é só informação de todas as ordens. Então a criança, o adolescente, recebe uma gama de informações que não sabe nem como absorver aquilo. E às vezes absorve erradamente, né? Totalmente. A gente, infelizmente, está meio que, às vezes eu tenho a impressão que a gente está meio que andando para trás, né? Eu tenho certeza Paulo, disso. A gente está chegando ao final e eu gostaria que o senhor fizesse um resumo dessa participação, né, nesse momento tão importante da história. Mas antes eu havia esquecido de mencionar que o senhor é nascido em Caldas Novas, mas criado em Jandaia. Isso. Ainda é casado? Sim, como é que está essa vida familiar? Tem sou filhos? Casado, não, infelizmente eu não tive a oportunidade de ter filhos, mas... Deve ter um monte de cachorro, né? E gato. Não, tenho periquitos. Periquitos. Periquito dá trabalho, mas é menos trabalho do que o cachorro. Como a gente mora em apartamento, você criar um cachorro no apartamento é complicado. É a Maria Célia? A Maria Célia, minha esposa, ela lá, participa da minha vida, a gente está sempre presente no conjunto, né, nas atividades, ela é muito ativa, muito participativa, apoio com ela. Estamos casados e eu acho que vamos morrer casados. Há muitos anos, né? Há 30 anos. Que maravilha.
O ex-deputado relembra com saudade a cadeira onde costumava ficar no plenário. Também vai até a placa da Constituinte e mostra seu nome. Numa volta pelo saguão da Assembleia, Paulo Ribeiro reencontra amigos e colegas da época. E faz uma visita ao companheiro deputado Álvaro Guimarães, o único deputado constituinte na ativa até hoje. Já está no 7º mandato. Paulo, então fala aí pra gente como foi participar desse momento, né? Eu gostaria antes de parabenizá-lo, que o senhor, né, faz parte da história goiana como deputado constituinte. Muito obrigado, Luciana. Eu agradeço a vocês a oportunidade que vocês estão nos dando de poder trazer um pouco mais de informação para o povo daquilo que aconteceu no passado. Né? Acho que é um momento importante. A iniciativa de vocês de fazer esse programa em comemoração aos 30 anos de promulgação da Constituição do Estado de Goiás é importantíssimo. A nossa juventude não tem conhecimento disso, não tem nenhuma informação. Acho que é preciso que haja uma divulgação com mais precisão, vamos dizer assim, né, para que os jovens tenham conhecimento, as escolas tenham conhecimento do que se passou. Hoje nós estamos vivendo um processo democrático em razão de tudo isso. Né? Não fosse essas ações àquela época, nada disso estaria acontecendo. Essas transformações do país, as mudanças que estão acontecendo, os questionamentos, a liberdade de expressão que existe, nada disso teria acontecido. Então, eu me sinto honrado, agradeço a atenção de vocês, de ter tido a oportunidade de participar de um período da minha vida do processo político no estado de Goiás. Acho que pude contribuir dentro dos meus limites com o crescimento da política de Goiás e de Goiânia e espero que os jovens participem mais da vida política com mais intensidade e com mais honradez. Com mais honradez. Nós precisamos, me permitam, mas nós estamos vivendo um momento político de muita insegurança por parte da classe política que perdeu o ideal. Hoje nós estamos trabalhando, cada um com seus interesses, até financeiros. Claro. Né? Então, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram e me coloco à disposição. Deputado, muito obrigado. Muita honra também poder entrevistar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luciana. Muito obrigado. Viu, compartilhar esse momento aí da vida do senhor. Muito obrigado. Espero ter contribuído com vocês. Nossa, muito. Entender obrigado. o passado, né, para talvez entender o presente. É isso. Muito obrigada ao senhor. Obrigada a você também que esteve com a gente esse tempo todo. Continue conosco pelo canal 8 da NET ou 61.2 e, é claro, nossas redes sociais, onde você pode acompanhar esse programa a qualquer momento. Até mais.